Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo. O capítulo 20 do livro de Deuteronômio apresenta instruções sobre as leis da guerra para o povo de Israel, destacando a confiança em Deus diante dos conflitos, as dispensas militares e as regras de conduta durante os combates. Esses versículos orientam sobre como manter a justiça e a dependência do Senhor mesmo em tempos de guerra. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de Deuteronômio 20 do livro de Deuteronômio da Bíblia. Leis de guerra. Quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos e virem cavalos e carros e um exército maior do que o seu, não tenham medo, pois o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, estará com vocês. 2 Quando chegar a hora da batalha, o sacerdote virá à frente e dirá ao exército. 3 Ouça, ó Israel! Hoje vocês vão lutar contra os seus inimigos. Não desanimem nem tenham medo, não fiquem apavorados nem aterrorizados por causa deles. 4 Pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos, para dar a vitória a vocês. 5 Os oficiais dirão ao exército: há alguém que construiu uma casa e ainda não a dedicou? Volte ele para sua casa, para que não morra na guerra e outro a dedique. 6 Há alguém que plantou uma vinha e ainda não desfrutou dela? Volte ele para sua casa, para que não morra na guerra e outro desfrute da vinha. 7 Há alguém comprometido para casar-se que ainda não recebeu sua mulher? Volte ele para sua casa, para que não morra na guerra e outro se case com ela. 8 Por fim, os oficiais acrescentarão: alguém está com medo e não tem coragem? Volte ele para sua casa, para que os seus irmãos israelitas também não fiquem desanimados. 9 Quando os oficiais terminarem de falar ao exército, designarão chefes para comandar as tropas. 10 Quando vocês avançarem para atacar uma cidade, enviem-lhe primeiro uma proposta de paz. 11 Se os seus habitantes aceitarem e abrirem suas portas, serão seus escravos e se sujeitarão a trabalhos forçados. 12 Mas, se eles recusarem a paz e entrarem em guerra contra vocês, sitiem a cidade. 13 Quando o Senhor, o seu Deus, entregá-la em suas mãos, matem ao fio da espada todos os homens que nela houver. 14 Mas as mulheres, as crianças, os rebanhos e tudo o que acharem na cidade será de vocês. Vocês poderão ficar com os despojos dos seus inimigos dados pelo Senhor, o seu Deus. 15 É assim que vocês tratarão todas as cidades distantes que não pertencem às nações vizinhas de vocês. 16 Contudo, nas cidades das nações que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês por herança, não deixem vivo nenhum ser que respira. 17 Conforme a ordem do Senhor, o seu Deus, destruam totalmente os hititas, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. 18 Senão, eles os ensinarão a praticar todas as coisas repugnantes que fazem quando adoram os seus deuses, e vocês pecarão contra o Senhor, o seu Deus. 19 Quando sitiarem uma cidade por um longo período, lutando contra ela para conquistá-la, não destruam as árvores dessa cidade a golpes de machado, pois vocês poderão comer as suas frutas. Não as derrubem. Por acaso as árvores são gente, para que vocês as sitiem. 20 Entretanto, poderão derrubar as árvores que vocês sabem que não são frutíferas, para utilizá-las em obras que ajudem o cerco, até que caia a cidade que está em guerra contra vocês. Análise textual. O capítulo 20 de Deuteronômio apresenta as leis de guerra para o povo de Israel. Ele mostra que, mesmo em tempos de batalha, Deus exige princípios éticos, compaixão, discernimento e fidelidade. A guerra, para Israel, não deveria ser conduzida por ganância ou ódio, mas sob direção e temor ao Senhor. A seguir, explico por partes. Primeiro, coragem vem da fé, não do número. Versículos 1-4. Não tenham medo,
pois o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, estará com vocês. Significado: Deus lembra Israel de que a vitória não depende da força humana ou do tamanho do exército, mas da presença do Senhor. Isso traz coragem real, fé em Deus, não em números. Segundo, isenções para a guerra, versículos 5-8. 4 tipos de pessoas eram dispensadas da batalha. Primeira, quem construiu casa nova e não a inaugurou. Segunda, quem plantou vinha e ainda não colheu dela. Terceira, quem estava noivo e ainda não se casou. Quarta, quem estava com medo ou sem coragem. Significado: essas dispensas mostram que Deus valoriza a vida, a estabilidade familiar e emocional, e não deseja soldados desmotivados ou inseguros contaminando o moral do exército, para que os seus irmãos não fiquem desanimados. Terceiro, primeira opção, paz, versículos 10-12. Enviem-lhe primeiro uma proposta de paz. Significado: antes de atacar uma cidade, Israel deveria oferecer a paz. A guerra era o último recurso. Isso ensina que justiça deve vir acompanhada de misericórdia e tentativa de reconciliação. Quarto, condução da guerra e despojos, versículos 13-15. Se a cidade rejeitasse a paz e fosse vencida, apenas os homens seriam mortos, por serem combatentes diretos. Mulheres, crianças, gado e bens podiam ser preservados. Nota importante: isso se aplica às cidades distantes, não às nações vizinhas de Canaã. Quinto, destruição total dos povos cananeus, versículos 16-18. Não deixem vivo nenhum ser que respira. Significado: essa ordem refere-se especificamente às nações pagãs da Terra Prometida, que eram conhecidas por práticas extremamente abomináveis, como sacrifício de crianças, idolatria e feitiçarias. O objetivo era evitar a contaminação espiritual de Israel. Eles os ensinarão a praticar todas as coisas repugnantes. Embora duro, isso era parte de um juízo divino contra aqueles povos, após séculos de depravação. Sexto, cuidado com os recursos naturais, versículos 19-20. Não destruam as árvores. Significado: mesmo em guerra, Deus exige respeito à criação. Árvores frutíferas deveriam ser preservadas, pois não são culpadas do conflito e servem à vida. As árvores são gente, para que vocês as sitiem. Uma frase poética e poderosa, mostrando que a destruição cega é condenada por Deus. Aplicações espirituais e morais para hoje. Primeira, confiança, não temer lutas grandes quando Deus está conosco. A vitória é dele. Segunda, prioridades humanas. Deus valoriza a família, estabilidade emocional e a vida, mesmo em contextos difíceis. Terceira, paz antes da guerra. A reconciliação deve ser buscada antes de qualquer confronto. Quarta, pureza espiritual. Precisamos cortar influências que nos afastam de Deus. Quinto, respeito ao meio ambiente. Mesmo em tempos difíceis, devemos cuidar da criação. Sexto, justiça com sabedoria. A justiça bíblica sempre é equilibrada com compaixão e propósito divino. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir, nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!